Bom, iniciando o sexto livro de história da igreja, nós estamos dividindo em períodos, né? O primeiro período foi a igreja primitiva, o segundo período foi a igreja sob perseguição do Império Romano, que foi dividido em 2 livros. O terceiro livro foi a organização da Igreja Católica. O quarto livro foi o início da perseguição às igrejas anabatistas. E o quinto livro que se dedicou a essa parte foi a fuga mesmo das igrejas anabatistas a partir do ano 411. Ok? Bom, esse sexto livro, qual é o título dele? O título dele será A Guerra Santa Católica contra Anabatistas e Muçulmanos. Por quê? Como eu mostrei para vocês, já tem documentos da Igreja Católica chamando de Guerra Santa. Vocês já ouviram falar daquelas guerras santas chamadas cruzadas. Aquelas serão guerras santas que vão começar lá em 1089, nós estamos no ano 800. Tá bom? Ou seja, vai começar em 289 anos. Mas, antes daquela Guerra Santa, a Igreja Católica já fazia Guerra Santa. Essas guerras de Carlos Magno são chamadas de Guerra Santa. As guerras contra os anabatistas, a guerra contra os católicos arianos, era chamada de Guerra Santa. Tudo isso era chamado de Guerra Santa, porque vinha de Agostinho de Hipona, a sua teoria da Guerra Santa ou Guerra Justa. Se você procurar na internet, eu até recomendo você que leia. Pesquise artigos científicos, a Guerra Justa de Agostinho de Hipona. Tem artigo que conta que essa guerra, os historiadores reconhecem. Ela foi a responsável, por exemplo, pela Igreja Católica acreditar que tinha direito de matar os nativos aqui do Brasil, da América, o período que eles dominaram. Como lá em Cuba, eles têm um herói lá que ele foi morto pelo catolicismo. Até hoje ele é um herói de Cuba. Uma das razões do comunismo ter sido bem aceito em Cuba era o ódio que eles tinham dos católicos. Né? Por quê? Porque eles mataram um herói habitante ali da ilha de Cuba quando os espanhóis chegaram aqui lá em 1492, 1500. Nesse período, quando o catolicismo chega aqui, ele chega ali na ilha onde hoje é Cuba e eles acabam torturando e matando esse homem, vários que eles matam. Por que eles acreditam nisso? É a teoria da guerra justa. Então, nesse período, isso está acontecendo como um padrão pelo mundo, ok? E a Igreja Católica, ela fez o quê? Ela organizou, agora vai organizar, né? Está organizando, nós estamos no ano 800, ela está organizando o Sacro Império Romano Germânico, ela vai coroar o Carlos Magno em breve, tá bom? E está se unindo aos bárbaros, fazendo guerra, obrigando os bárbaros a aceitar o batismo católico. Tá bom? E aí, nesse momento, é que ela organiza o Sacro Império Romano Germânico. Então, nesse período, ela está vivendo uma guerra santa contra as igrejas anabatistas, não? Contra os pagãos, e em breve vai começar contra os muçulmanos. De uma certa forma, vivia contra os muçulmanos, porque os muçulmanos estão atacando Constantinopla. Os muçulmanos estão atacando até Roma. Teve casos, eu mostrei para vocês, que o Papa pediu ajuda aos imperadores bárbaros para poder ajudar, porque os muçulmanos estavam atacando a Itália, estavam atacando a região do Papa, e o Papa tinha que ter um exército, né? Tinha que ter um exército, então ele pede ajuda aos bárbaros, tá ok? Bom, então o comentário aí diz, né? A organização do Sacro Império Romano Germânico marca um grande crescimento da autoridade da Igreja Católica Romana em relação aos reis, mas ela será enfraquecida com a divisão ocorrida com a igreja que estava em Constantinopla, fazendo surgir a Igreja Católica Ortodoxa. Elas estão se dividindo com o tempo, né? Em 254 anos, acho que é no ano 1054, nós vamos estudar isso, elas rompem de vez.
Elas rompem de vez, passam a ser instituições diferentes, inclusive se excomungam, né? Recentemente, o Papa Francisco fez, nesse processo de união das religiões, ele se reconciliou com o patriarca de Constantinopla. Tá bom? A Igreja de Constantinopla, apesar de ser definida como ligada a Roma, possuía diferenças significativas. Uma das mais importantes era a sua total submissão ao imperador do Oriente. A Igreja Católica Ortodoxa, ela não discute a autoridade com os imperadores. Ela quer estar debaixo do poder dos imperadores. A Igreja Católica Romana, não. Ela, na história, isso é comprovado pela história, não é uma interpretação minha, não. Na história, ela discute e vai conseguir se impor, tá bom? Como estando acima dos imperadores. Já em Constantinopla isso não existe. Tá, ok? Então, como eu disse para vocês, podemos dizer que nesse período existem 5 igrejas católicas, né? A Igreja Católica Romana, com sede em Roma, a Igreja Católica Copta, com sede no Egito, era uma igreja, e é até hoje, que ela misturou cristianismo com a religião do Antigo Egito, a religião das pirâmides, do livro dos mortos do Antigo Egito. Até hoje é assim, a Igreja Católica Copta. Em terceiro lugar, a Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica Ariana, nesse período, ainda existe. Se você pesquisar na internet, ainda tem algumas pessoas que se dizem católicos arianos. Ok? E também a Igreja Católica Celta, que era aquela que misturava abertamente, e até hoje mistura os símbolos do satanismo celta com os símbolos católicos. Tá bom? Tinha algumas que não assumiam essa simbologia de forma tão aberta, eram mais disfarçadas, né? Mas essa igreja, ela assumia. E por que eu classifico todas elas, né, como de linha católica? Porque todas elas continuaram praticando o que Constantino colocou na igreja, que é a invocação ao mundo dos mortos, é a crença no purgatório. Isso quem colocou foi Constantino. Todos os que seguem essa doutrina, até Lutero, a igreja anglicana, todos eles estão nesse pacote. A igreja luterana é uma igreja católica. Continua acreditando em purgatório, vai ser a igreja católica luterana. Eu tenho que classificar assim. A igreja anglicana continua acreditando em purgatório, fazendo invocação ao mundo dos mortos, então é a igreja católica anglicana. Historicamente, a gente tem que chamar de igreja luterana e igreja anglicana, porque todos os documentos vão chamar assim. Mas como que eu classifico? Todas essas que fazem invocação ao mundo dos mortos, eu classifico elas como igreja católica, por ligar elas a Constantino, com essa doutrina herética que ele inseriu, né? E que é a doutrina que ela tem que separar, os cristãos têm que se separar dela. Porque é claro que isso é espiritismo, isso é o que a Bíblia condenou que Saul praticou.